Então vamos aqui ao exemplo clássico de uma ligação iônica que ocorre entre o sódio e o cloro. Bom, primeira coisa que você tem que saber, você tem que ter alguma informação sobre o número de elétrons que esse elemento tem. Tá? Você pode ver na tabela periódica ou então o exercício vai dar para você. Por exemplo, ele vai falar para você, o sódio tem número atômico 11. Né? E aí você vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Pode fazer por subníveis, tá? Ou por níveis. Eu vou fazer por níveis aqui. Tá, aqui vai ser um S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Então esse último aqui ele vai ser 3S1. O sódio, olha só, ele tem um elétron na camada de valência, só que ele tem 8 na camada L. E nós vimos na abertura de ligações iônicas que o átomo, para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência. E eu acabei de dizer para vocês que os metais eles têm um caráter eletropositivo muito alto, um caráter metálico muito alto, ou seja, eles têm uma tendência de quê? De perder esse elétron. Então o que acontece com o sódio para ele ficar estável? Ele simplesmente perde esse elétron que ele tem aqui na sua camada de valência, e aí quando ele perde esse elétron, olha só o que acontece com ele. Ele vai ficar NaK2 e L8. Só que como ele perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa. Se ele perdeu uma carga negativa, ele fica o quê? Positivo. É assim que o sódio fica positivo. E aí ele vai se ligar com o cloro. Aí o cloro, o exercício pode dar para você a informação assim. O elemento encontra-se no terceiro período, e ele tem subnível de valência P5. Então como que você vai saber qual que é o número atômico dele? Aí você vai ter que fazer a distribuição até o 3P5, pelas informações que ele te deu. Ele é um elemento representativo. Ele vai dizer isso para você ainda. Então você distribui lá, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Aí você conta 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Então quer dizer que o número atômico dele é 17. E como que são as camadas desse elemento? K, L e M. Então vai ser 2 aqui, 8 aqui e 7 aqui. Olha só. A camada de valência dele tem 7 elétrons. 2 elétrons do subnível S e 5 elétrons do subnível P. Então você observa que a camada de valência dele também é uma camada que mostra que esse elemento ele não está estável. Ele precisa de quê? Precisa ganhar um elétron. Então é isso que acontece para que o cloro ele fique estável. Então ele ganha um elétron, e quando ele ganha esse elétron, o que acontece com ele? Ele fica com uma carga negativa, porque ele ganhou um elétron. O elétron não é negativo, então ele fica com carga negativa. Aí ele fica assim, K2, L8 e M8. Então esse aqui fica estável com 8 na sua camada de valência, e esse aqui também fica estável também com 8 em sua camada de valência. Tá, isso mostra para a gente que eles adquiriram a estabilidade de um gás nobre, assim como um gás nobre. E aí então eu vou juntar esses dois elementos para mim ter a sua fórmula. Eu pego o Na+, com o Cl-. Para me obter a fórmula de um composto iônico, eu preciso cruzar as cargas. Então esse vem para cá e esse vem para cá. Quando eu faço esse cruzamento de cargas, presta atenção, olha só o que acontece.
quando não tem nenhum número aqui, esse mais quer dizer que é mais 1. E esse menos quer dizer que é menos 1. Agora pode ser mais 2, pode ser mais 3, pode ser mais 4, pode ser mais 5. Só que daí o número vai ter que vir. Quando não vem o número é porque significa que é mais 1. Então vai acontecer isso aqui. Ó. Eu terei n terei isso aqui, ó, NaCl. Terei então NaCl. E aí seria Na1 e Cl1. Mas eu tenho duas situações aqui. Quando os números são iguais, você simplifica. Tá? Eu venho aqui, não escrevo esse 1 e nem esse 1 aqui. E quando os números são iguais, ele simplifica. Ou então, quando os números são 1, você também não precisa colocar. Então a fórmula vai ser simplesmente NaCl. Essa é a fórmula final desse composto, NaCl. Tá? Uma visão que nós podemos ter disso por exemplo, uma visão atômica que nós podemos ter disso é o seguinte. Digamos que aqui eu tenha lá o sódio. O sódio vai ter lá o seu núcleo. E nós vimos que ele tem 3 camadas, né? Camada K, camada L e camada M. E o cloro também tem lá as suas 3 camadas. Aí o sódio, aqui na camada K, ele tem 2 elétrons. Na camada L, ele tem 8. E na camada M, ele tem 1 elétron. Já o cloro, na camada L, tem 2. Na camada K tem 2, na camada L tem 8. E na camada M ele tem 7. Então o que está acontecendo aqui? Esse aqui é o sódio, ele precisa perder 1 elétron. Esse aqui é o cloro, ele precisa ganhar 1 elétron. Então acaba acontecendo a transferência de quem precisa perder para quem precisa ganhar. E quando isso acontece, esse aqui perdeu a carga, ele fica positivo. Esse aqui ganhou, ele fica negativo. Tá? E aí, uma outra forma de escrever isso também, a gente faz assim, ó. Na perde 1 elétron. Aí ele fica Na+. E o cloro, ele ganha 1 elétron, ele fica assim. Tá? E aí você junta Na+ com Cl-, que eu terei então o NaCl. Outro exemplo. Aí aqui nós temos, né, a gente consegue ver que o sódio ele tem uma afinidade, uma eletroafinidade menor que o cloro. Tá? A eletroafinidade do sódio é 22 e do cloro é um valor bem acima. E
o sódio tem um caráter, uma eletropositividade maior que a do cloro. Aqui um outro exemplo que eu fiz também para vocês, olha só. O potássio. O potássio tem essa distribuição eletrônica, são 19 elétrons. 8 com 1 com 8, 9, com mais 8, 18 e com mais 1, 19. Então ele tem esse 1 elétron na camada de valência, ele não é estável assim. O que ele faz? Ele perde esse 1 elétron aqui da camada de valência. Uma coisa que eu não disse ainda, acho que eu vou dizer agora, é que toda perca de elétron e todo ganho de elétron acontece na camada de valência. Tá? Então, o potássio aqui perdeu esse 1 elétron da camada de valência, aí a camada M, que era uma camada antes da camada de valência, ela tornou-se a camada de valência agora, então o potássio ficou estável com 8 elétrons. Já o oxigênio, quando ele vai fazer essa ligação, olha só, ele tem 6 elétrons aqui. Tendo 6, ele não é estável. Ele precisa fazer o que para ter 8? Ganhar 2 e ficar igual a um gás nobre. Então ele ganha esses 2 aqui, fica igual a um gás nobre e ganha 2 cargas negativas. Tá? Então eu preciso, como cada potássio perde só 1 elétron e o oxigênio precisa ganhar 2, então eu preciso de 2 potássios doando cada um deles 1 elétron para um só oxigênio. Então cada um perde 1 elétron, fica 1 positivo. Como esse aqui ganhou 2 elétrons, ele fica 2 positivo. Então eu tenho isso aqui, 2 cátions, cada um com uma carga 1 positivo e um ânion com uma carga 1 negativo. Toda vez que você faz o somatório de cargas, isso aqui é como se fosse você tirar a prova. Toda vez que você faz o somatório de cargas, você observa que o somatório total vai dar 0. 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. E aquele cruzamento de cargas que eu acabei de explicar para vocês no sódio, eu posso fazer assim também. Tá? Essa carga vem para cá, esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Então a fórmula fica K2O. K2 porque são 2 potássios e só um oxigênio. Só um oxigênio. Outra coisa que eu também não disse anteriormente, eu lembrei agora, quando você faz o cruzamento de cargas, as cargas que vêm para cá, elas perdem o sinal. Não são mais cargas, na verdade, elas são índices. O que é um índice? Um índice diz para mim quantos átomos do elemento eu tenho na fórmula. Então eu tenho 2 átomos do potássio e 1 átomo só do oxigênio, porque não tenho 1 aqui, né? Não preciso escrever quando é 1. Mas seria K2O1. Quer dizer que nessa fórmula eu tenho 2 potássios ligados em 1 oxigênio. Tá? E, na verdade, eu não tenho 2 átomos ligados, eu tenho 2 íons, né? 2 íons positivos, que são 2 cátions, e um íon negativo, que é esse ânion aqui. Ok? Mais um exemplo que nós podemos utilizar. Vamos lá. O cálcio, que tem número atômico 20, ligando com o fósforo, que tem número atômico 15. Então o cálcio ele vai ter distribuição K2, L8, M8 e N2. E o fósforo K2, L8 e M5. Se você olhar aqui na tabela periódica, olha só, o cálcio ele está aqui no 4º período e ele é o elemento do grupo 2. Então ele vai terminar com S2. E o fósforo, ele é aqui do 3º período e ele é do bloco P1, P2, P3. Ele é P3. Então, se você fizer a distribuição até 4S2, porque o cálcio está no 4º período, vai dar 20 elétrons. E se você fizer a distribuição até 3P3, que é o caso do fósforo, você vai ter 15 elétrons. Então, eu já fiz aqui por camadas. Vou fazer o do fósforo só para você. 1S2,
2S2, 2P6, 3S2 e 3P3, né? Olha aqui, ó, 3P3. Então, se você fizer a soma aqui, vai dar 15 elétrons, ó. 2 aqui, aqui é 2 com 6 que dá 8, e aqui 2 com 3 que vai dar 5, tá? Então, primeira coisa que eu faço, analisa a camada de valência. Aqui tem 2 elétrons, ele é estável com 2? Não. E aqui eu tenho 5 elétrons, ele é estável com 5? Não. Metal tem uma tendência de perder os elétrons da camada de valência, vai perder esses dois aqui. E o não metal tem a tendência de ganhar elétron. Ele tem 5 para ter 8, faltam 3, então ele vai ter que ganhar 3 aqui. Então vamos lá. Então imagina, eu tenho o cálcio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Tá vendo aqui 2, ó. Então eu posso representar assim também. 2 elétrons na camada de valência. E ele vai se ligar com o fósforo. O fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Esse fósforo precisa ganhar 3 elétrons para ficar estável. E o cálcio tem que perder 2. Então, se ele perder 2 para cá, ó, esse fósforo ficou estável? Ainda não, mas o cálcio sim, porque o cálcio perdeu os 2 que ele tem que perder. O fósforo não. Então, o que acontece? Eu preciso de mais um cálcio aqui. Tá? Que tem 2 elétrons para serem doados. Só que aí ele doa para cá. Esse primeiro cálcio e esse primeiro fósforo estão estáveis, porque o fósforo ganhou 3 elétrons e o cálcio perdeu os seus 2 elétrons. Mas o fósforo, o cálcio tem mais um elétron para perder. Então ele vai perder para quem precisa ganhar, que é outro fósforo. Então ele pega esse elétron aqui que ele está pronto. Os 2 cálcios ficaram estáveis, mas o segundo fósforo não. Ele precisa de quê? Ele precisa de mais 2 elétrons para dar os 3. Então eu tenho aqui um outro cálcio que pode perder esses 2 elétrons. Que tem os 2 que ele precisa perder. E eu tenho um fósforo que está precisando ganhar ali. Então aqui ele ganha o segundo e aqui ele ganha o terceiro. Ou seja, nessa fórmula eu preciso de 3 cálcios e 2 fósforos. Tá? Uma outra forma de eu ver isso acontecendo é fazer os cruzamentos. Ó. O cálcio está perdendo 2 elétrons. E o fósforo precisa ganhar 3 elétrons. Aí quando eu faço o cruzamento de cargas, o que acontece? Esse vem para cá e esse vem para cá. Para me obter a fórmula, eu faço o cruzamento de cargas. Então como que eu terei a fórmula? Ca3P2. Ó. O 2 veio para cá e o 3 veio para cá. Lembrando, aqui embaixo eu não tenho cargas, eu tenho índices. Tá? Na fórmula eu não tenho cargas, eu tenho índices. O que mostra o que eu acabei de fazer aqui. Ó, são 3 cálcios, ó, Ca3, e 2 fósforos, P2. E aí vamos ver o balanço de cargas. Cada cálcio tem uma carga de 2 positivo, e eu tenho 3 cálcios.
Então eu vou ter 3 cálcios nessa estrutura. E cada um tem uma carga de 2 positivo. Cada fósforo tem 3 cargas negativas, mas são 2. Então eu tenho 2 fósforos. Se você fizer o somatório de cargas aqui, vai dar 0. Porque vai dar mais 6 com menos 6, que dá 0. Então a fórmula está correta. Tá, e se eu fizer esse desenho aqui, seria a mesma coisa. Aí seriam 6 desenhos, né? 5 desenhos. 3 cálcios, cada um perdendo 2 elétrons, e 2 fósforos, cada um ganhando 3 elétrons dos 3 cálcios do desenho. Tá? Então, se você quiser praticando, só fazer o desenho seguindo aí o exemplo. E aí, aqui eu tenho uma tabela que mostra a tendência na tabela periódica dos elementos ficarem com cargas. Tá? Isso é bem interessante que você também verifique. Por exemplo, aqui no grupo 2, todos eles têm a tendência de perder 2 elétrons, porque eles têm 2 na camada de valência. São são elementos do grupo 2. Então todos eles vão ficar estável com mais 2. Berílio, mais 2. A gente chama isso de bivalente, tá? Um cátion bivalente. Magnésio bivalente, cálcio bivalente, acabei de mostrar o exemplo. Estrôncio bivalente, bário bivalente, rádio bivalente. No grupo 1, todos eles têm a tendência de perder 1 elétron só porque eles têm 1 na camada de valência e tem 8 na camada que está antes da camada de valência. Então eles vão ficar sempre monovalentes, cátions monovalentes. Com exceção do hidrogênio, ele vai ficar monovalente, mas ele não tem 8 na camada de valência, na camada antes da valência. Tá? Porque ele só tem uma camada na verdade. Aqui eu tenho esses elementos que vai perder, que pode perder 4 elétrons. A tendência de perder 3, mas pode ser que ele perca 4. Esse aqui perde 3, mas também pode ser que ele perca 5, porque já são exceções da regra. O manganês tem uma tendência de perder 2, mas pode ser que ele perca 4. O ferro tem uma tendência de perder 2, mas pode ser que ele perca 3. Tá? Então, para os elementos representativos, eu já tenho uma ordem mais, digamos que, para os elementos representativos não, para os metais do grupo 1 e do grupo 2, porque aqui eu já tenho representativos que também varia bastante. Né? O tálio, por exemplo, tem uma tendência de perder 3, mas pode ser que ele perca 1. O chumbo, ele forma o chumbo tetravalente, mas pode formar o chumbo bivalente. Tá? Agora que os halogênios, ele já tem a tendência de ganhar 1 elétron, então são ânions monovalentes. O oxigênio e o seu grupo, pelo menos esses 4 primeiros aqui, tem uma tendência de ganhar 2 elétrons, então são ânions bivalentes. E aqui, assim como o fósforo ganhou 3, o nitrogênio que está no mesmo grupo que ele também ganha 3. O arsênio também ganha 3. Já o antimônio, pode ser que ele perca 3 ou 5. Tá? Então, essa tabela ela mostra para a gente qual que é a tendência que os átomos têm de perder ou ganhar elétrons. Isso pode variar, mas tem uma tendência. Por que os halogênios eles ganham 1 elétron? Porque eles têm 7 na camada de valência, é o grupo 17. Então, se eles têm 7, para ficar estável só falta 1, então eles só ganham 1. Vai ficar com 8. Os calcogênios eles têm 6. Para ficar estável, a tendência deles é ganhar mais 2. Então, eles ficam com essa carga menos 2. O fósforo e o nitrogênio que eu acabei de mostrar, eles têm 5 na camada de valência. Para ficar estável, eles ganham mais 3 para ter 8. Então, por isso que eles ficam com carga menos 3. E assim por diante.